Então a gente tem aqui a definição da velocidade global de reação em termos das velocidades instantâneas, como foi deduzido, né? Aqui a definição que a gente acabou de produzir, né? Então lembrando que essa definição ela é válida em meios de reação homogêneos, né, em que não há diferentes fases, e o volume é constante desse meio reacional. Tá? E como comentário, geralmente, né, a velocidade global de reação também depende do tempo, também varia no tempo, porque justamente esta derivada também varia no tempo, né? A gente viu em slides anteriores que esta derivada numericamente é igual ao coeficiente angular ou a inclinação da reta tangente da curva de concentração em função do tempo daquela espécie da qual a gente está lidando, né? Reagente ou produto. Tá? Então, novamente, a gente vê aqui que a velocidade global de reação é uma grandeza maior ou igual a zero, porque se dj dt for positivo, ou seja, for um produto, isso daqui, o sinal que a gente deve usar é positivo também. Se J for um reagente, ou seja, se dj dt for menor do que zero, né, que é um reagente, o sinal que a gente usa é o negativo, né, seguindo a mesma lógica aqui do esquema dos sinais que a gente está adotando. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar um pouco mais numericamente sobre como expressar então a velocidade global de reação em termos das concentrações ou das variações das concentrações das espécies com relação ao tempo, né? Qual seria então a expressão para a velocidade de reação em relação às diferentes espécies aqui neste exemplo, tá? A gente tem que aproveitar aqui a expressão, a definição da velocidade de reação com relação às velocidades instantâneas, lembrando o sinal positivo para produto e negativo para reagente e a estequiometria da espécie em questão. Tá? Então, pausa o vídeo aí, né, e tenta achar qual seria a expressão para velocidade de reação com relação à variação da concentração de A, ou de B, ou de C, ou de D. Tá? Então o que vocês têm, né, como resposta que seria, né, para essa expressão, seria esta relação, né, velocidade de global de reação é igual a menos meio dA dt, né, já que a estequiometria aqui nesse exemplo é 2, né, e é negativo, o sinal é negativo porque a espécie A é um reagente. Né. Da mesma forma, V é igual a menos 3 meios dB dt, porque tem estequiometria 3 e B também é um reagente. Para C fica igual a dC dt, né? O V é igual a dC dt, porque a estequiometria é 1 e C é um produto. Analogamente, a gente tem 1 meio de dd dt, né? A velocidade instantânea de D, e aqui é 2 por causa da estequiometria de D. É positivo porque D também é um produto, tá? Então, como a definição de velocidade global de reação ela é independente de qual espécie que você escolhe para expressar, essa igualdade é verdadeira. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso.
Então a gente tem aí uma igualdade válida. Tanto faz você expressar a velocidade de global de reação a partir da variação da concentração de A, ou da concentração de B, ou da concentração de C, ou da concentração de D, desde que você tenha aqui na frente, né, esses termos que relacionam se aquela espécie é reagente ou produto e a estequiometria dela também, tá? A gente passa então para um próximo exemplo aqui, para uma reação de dimerização, tá, desse radical metila, tá? Então a gente tem 2 mols dessa espécie reagindo e formando o etano, tá? Fase gasosa. As questões para esse exemplo são as seguintes, né? A gente tem aqui uma certa condição, então condição aqui está dizendo um certo instante de tempo, uma certa temperatura, né? A gente tem que a velocidade instantânea do metila, CH3, é igual a menos 1,2 mol por litro por segundo. Então aqui a gente vê que ele é negativo, né? Faz sentido porque é um reagente, né? A metila é um reagente, tá? Então esse é o valor da derivada, né, com relação ao tempo para a concentração de CH3 em um certo instante de tempo. Ou, em outras palavras, esse daqui é o valor do coeficiente angular da reta tangente da concentração de metila com relação ao tempo por um certo instante de tempo que aqui a gente não precisa explicitar, tá? Então, nessas condições se pergunta, né, qual que é a velocidade de reação, né? Qual é o valor da velocidade global de reação? Veja que quando é perguntado qual é a velocidade da reação, você tem que informar um número porque foi dado um número aqui, né, que vai ajudar você a calcular isso, tá? E a pergunta B é qual seria a velocidade instantânea de formação, né, desse produto aqui, o CH3. Então aí vocês podem pausar aí o vídeo e tentar fazer aí, responder essas questões. Bom, após a tentativa aí, vou deixar a resposta aqui. Novamente, né, posso tirar dúvidas com relação à origem, né, desses valores, caso vocês não tenham chegado nessa mesma resposta. Velocidade global da reação aqui é 6,0 vezes 10 a menos 1 mol por litro por segundo, tá? E para o item B, a velocidade instantânea para o etano tem o mesmo valor numérico, tá? Então, lembrando que a gente precisa considerar o sinal, né, das expressões e também, né, a proporção entre reagente e produto. Aqui fica claro também, né, que a velocidade global de reação é positiva e a